No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o filme Up, Altas Aventuras, uma animação da Disney Pixar de 2009. Mas por que falar sobre um filme tão antigo? Antigo, sim, mas muito atual. Pois a história de Up dialoga diretamente com todos nós, com a nossa própria história de vida. Você já viveu aventuras? Talvez possamos citar aquelas suas peripécias de infância, quando muitas vezes você precisou improvisar para se divertir, ou quando deixou o ensino médio para ingressar na faculdade, ou ainda quando venceu aquela competição, conquistou aquele emprego dos sonhos, ou ainda quando você escalou o alto daquela montanha, voou de asa delta, pulou de bungee jumping, ou quando visitou aquele país. Mas afinal, você sabe o que é uma grande aventura? Então venha comigo e vamos descobrir o que está por trás da animação de Up, Altas Aventuras. No filme, as personagens principais, os protagonistas, são duas crianças, mais ou menos de 7 ou 8 anos de idade, com traços de personalidade completamente distintos. Carl Fredricksen, que era introvertido, e Ellie, totalmente extrovertida. Mas isso não era nenhum problema para ambos. Eles aprenderam a administrar perfeitamente essa situação. A extroversão de Ellie é um pouco absorvida pelo próprio Carl, ao mesmo tempo que a introversão de Carl é passada ou absorvida ou aprendida também um pouco pela própria Ellie. Tanto que numa cena no futuro, quando eles já estão casados, estão sentados, cada um numa poltrona ao lado um do outro, dentro da casa deles, e estão lendo um livro, estão fazendo leitura de livros, o que era um hábito de Carl desde a infância. Carl, ele se torna um vendedor de balões, o que nos mostra exatamente que ele aprendeu um pouco dessa extroversão da Ellie. Quando eles eram crianças, eles tinham um sonho. Esse sonho, ele na verdade surgiu de um espírito aventureiro que foi motivado por uma personagem das telas cinematográficas, Charles Mantz, o grande aventureiro. Esse era o ídolo, o herói de infância de ambos. Carl e Ellie desejaram um dia chegarem ao paraíso das cachoeiras na Venezuela. Ela então começa a criar um livro de aventuras nesse sentido. E eles seguem na trama se desenvolvendo, eles vão crescendo, eles se casam e vão começar agora a juntar dinheiro para realizar esse sonho. Eles têm uma jarra de vidro e vão depositando todas as suas economias ali. Só que, como é comum acontecer na vida de qualquer um, alguns imprevistos também surgem. São circunstâncias adversas, são obstáculos, e eles têm que quebrar de vez em quando esse vidro e dali retirar essas economias para fazer o reparo do telhado, porque um galho de árvore caiu em cima da casa. Outra vez é o carro que deu problema e eles precisaram consertar, e assim vai. Muitos outros obstáculos foram surgindo. E o sonho de chegar ao paraíso das cachoeiras foi sendo adiado, interminavelmente. E tem um momento na cena em que até eles perdem um bebê. É a grande ou primeira frustração que eles têm. Eles chegaram a pintar o quarto do bebê e desenharam inclusive na parede a imagem da cachoeira, ou do paraíso das cachoeiras, exatamente no quarto do bebê. E numa cena paralela a essa, a película nos mostra um médico falando para eles que eles haviam perdido o bebê. Isso é uma grande decepção, e todos nós passamos também por momentos assim. Nós temos também alguns momentos muito delicados, muito tristes, mas que fazem parte também da nossa vivência, da nossa história. Nós precisamos administrar e seguir em diante. E eles seguiram. Eles viveram os dois sozinhos, mas na verdade eles estavam um vivendo para o outro. E o sonho de chegar à Venezuela para ver aquele cenário maravilhoso, aquelas cachoeiras, ainda se mantinha de pé. Só que eles foram ainda adiando. E dentro dos 5 primeiros minutos da trama, nós vimos muita coisa acontecer e só uma música correndo de fundo, sem nenhuma voz, sem nenhuma fala de Carl e de Ellie.
Isso só aconteceu no iniciozinho do filme, mas agora nos 5 ou 4 minutos seguintes é somente uma música muito bonita, mas ao mesmo tempo triste acontecendo. Eles envelhecem a trama. Cal, já nessa fase de vida, resolve então que agora era o momento de então fazer a realização desse sonho. Ele compra os ingressos e corre para casa para mostrar para Ellie que agora eles vão poder viajar. Só que ele é surpreendido com a doença de Ellie. E essa doença leva Ellie a óbito. Mas antes de morrer, Ellie entrega para Cal o seu livro de aventuras. Na capa estava escrito "Meu grande livro de aventuras", e pede para ele seguir adiante na aventura. Ele fica muito triste, muito frustrado mais uma vez, porque agora ele estava sem a Ellie. E ele passa então a ficar uma pessoa mais isolada. Ele não consegue, de uma certa forma, aceitar que essa perda aconteceu. É um momento muito significativo na vida de muitas pessoas que também passam pela mesma situação. Aí ele tem, ao mesmo tempo em que isso acontece, a visita de um garoto, um escoteiro que precisava de uma última medalha para terminar seu curso de escotismo. E essa medalha tinha como missão ajudar um idoso em qualquer coisa que ele precisasse. O Sr. Carl Fredricksen, ele tenta afastar o garoto. "Eu não preciso da sua ajuda, eu não preciso de nada, eu não quero nada." O garoto insiste. E Carl então inventa uma forma de se livrar do garoto. "Eu estava querendo conhecer um determinado pássaro, uma narceja, então vai buscar essa narceja para mim." O garoto sai todo animado, porque ele está naquela fase de vida exploratória, de conquistar também certas, de provar para si próprio que ele era capaz de conquistar algumas coisas. E ele estava imbuído de ajudar um idoso, ele precisava ter a última medalha. E, ao mesmo tempo, acontece uma outra situação. A cidade ao redor da casa onde Carl Fredricksen reside estava se desenvolvendo, estava crescendo, a modernidade, o progresso estava chegando. E a casa dele estava no meio do caminho, uma casa antiga que estava atrapalhando, entre aspas, o desenvolvimento daquela cidade. A prefeitura o notifica a deixar a casa porque ela vai ser desapropriada, ela vai ser demolida, vai ser colocada abaixo. Mas Carl não aceita. Carl resiste. "Não vou sair daqui." Um funcionário da empresa contratada para desenvolver a obra da construção tenta demovê-lo dessa ideia, mas Carl, insatisfeito, ele bate com sua bengala na cabeça, na testa do rapaz. E ele é julgado no tribunal, é condenado a deixar obrigatoriamente a casa para ir para um abrigo, um lar de idosos. Carl não aceita. Ele sabe que realmente os enfermeiros do lar de idosos vão chegar e chegaram na casa dele para levá-lo, mas ele já havia planejado uma coisa. Ele encheu a casa de balões, amarrou dentro da chaminé. Ele começou então a desprender a casa do chão, do solo, o que na vida real, logicamente, é impossível, mas na trama cinematográfica isso foi até importante para o desenvolvimento da nossa história. A casa começa a flutuar, começa a ir embora, e ele se despede daquela tecnologia. A gente começa a ver aqui um contraste, o futuro chegando, o progresso, a modernidade, e o passado ainda preso a Carl. Ou melhor, Carl se prendeu ao passado, se prendeu ao antigo. Aquela casa era a representação da sua própria Ellie. Ela era a própria Ellie em pessoa. Todos os pertences, todos os objetos que estavam ali, era Ellie. Ellie estava ali. E ele conseguiu salvar a Ellie, tirou a Ellie daquele gigante moderno que estava querendo consumi-la, derrubá-la. E eles vão embora. Carl se senta na sua poltrona feliz, porque agora ele ia conseguir realizar o sonho dos dois. Num determinado momento alguém bate à porta. "Como? Se eu estou aqui voando, estou no alto, que isso?"
Quando ele abre a porta, ele encontra um menino Russell, aquele escoteiro, na varanda de sua casa, pedindo para entrar, porque ele disse que tinha avistado a tal ave. Cal não queria que o menino entrasse, mas não tinha jeito. Colocou ele para dentro. E aí nós vemos agora que há um momento muito interessante entre a juventude de Russell e a velhice de Cal. Eram duas pessoas dentro de uma casa, o peso de uma casa antiga, mas que havia ou precisava haver agora uma interação entre a juventude, a fase mais viçosa da vida de alguém, e a fase mais adiantada, que deveria ser mais amadurecida, de outra pessoa. Eles precisavam agora aprender a conviver com isso. Precisavam aprender a fazer uma conexão, a interagir. Mas Cal se mantinha ainda resistente. Ele não queria saber de ninguém, ele só queria saber realmente de realizar o seu sonho. A casa flutua, vai embora, atravessa várias nuvens e de repente pousa num determinado lugar, que era então a tal Venezuela. E eles já estavam até de frente para o tal paraíso das cachoeiras. Só que a casa ainda não tinha sido colocada exatamente no lugar do sonho deles, que era no topo da cachoeira. Só que nesse momento, ou melhor, antes de chegar até lá, ele conhece outras personagens. Uma delas é a tal ave gigantesca que ele teria, o Cal, inventado o nome de Narceja, e o menino Kevin conseguiu descobri-la e pede ao Sr. Cal para ficarem com ela. Cal não aceita, mas a ave, agora o menino passa a levar com ele e dá o nome de Kevin. É uma ave gigantesca, colorida, muito bonita. E um pouco mais adiante, eles encontram um cão, o Doug, um cão falante, que ele pertencia a uma pessoa que já era conhecida de infância de Cal e Ellie pelas telas cinematográficas, seu herói de infância, Charles Mantz. Charles Mantz vivia agora num dirigível. Ele comandava uma matilha de cães, todos com coleira, todos falantes. Era um dispositivo que ele, o Charles, havia colocado em todos os cães para falarem, inclusive o próprio Doug. E o Doug estava na missão de caçar essa ave Kevin para o próprio Charles Mantz. O Cal, quando entra no dirigível, ele conhece por dentro como é a casa ou o lar onde mora o Charles. Charles fez dessa casa um museu de conquistas. Tudo que ele conquistou na vida, ele colocou ali. Era um lugar muito bonito e o próprio Cal invejava esse lugar. Nossa, eu gostaria de ter construído essa aventura, eu gostaria de ter vivido exatamente isso daqui. Só que o Cal descobre que o Charles, na verdade, estava interessado em mais uma conquista, que era exatamente esse pássaro. Porque anos atrás, quando na cidade ele levou o esqueleto de um pássaro gigante, dizendo que havia capturado essa ave, a cidade o ridicularizou, dizendo que ele era uma fraude. E ele prometeu que voltaria um dia com a própria ave viva para demonstrar para eles. Cal falou para si próprio: isso não está certo. Ele era o meu herói de infância, mas o que ele está fazendo agora é muito feio. Ele quer afastar a própria ave de seus filhotes, que inclusive estavam afastados num outro ponto da cidade, da Venezuela, e a ave estava procurando por seus filhotinhos. E o Charles não estava nem aí para filhotes, ele queria, na verdade, aprisionar, colecionar. Ele passou a vida inteira fazendo isso, só colecionando. Aqui nós conseguimos ver que muitas pessoas dão muita importância a aparências, a colecionar títulos, mas que na verdade elas têm um vazio dentro de si mesmas. E o Charles Mantz era essa pessoa. Ele viveu somente para si próprio, para viver as suas coleções, para mostrar para o mundo tudo que ele havia conquistado, mas ele só vivia comandando agora uma matilha de cães, e ele mesmo era uma pessoa isolada, solitária, não tinha ninguém, não construiu nada além disso. E queria a tal da ave. O Cal, ele consegue fugir do dirigível, vai em direção à sua própria casa para ir embora com a Kevin, que estava do lado de fora, o Doug e o Russell. Mas o Charles Mantz, com a sua matilha de cães, vai atrás, consegue aprisionar a ave e ateia fogo à casa de Cal. Cal, para proteger a própria casa, apagar o incêndio, deixou que a ave fosse levada. Ele então salva a casa, a ave é levada embora.
Depois Cal entra, se senta no sofá e se sente mais agora tranquilo porque ele salvou a casa, ele salvou a Ellie, ela estava ali com ele. Ellie, minha querida, meu amor, nós estamos aqui, chegamos na Venezuela, nós vamos agora para o topo do paraíso das cachoeiras. Enquanto ele está sentado, ele olha para toda a sua mobília, ele olha para tudo que representa a sua Ellie, todo o seu passado, todo o seu grande apego. E ele pega o livro de aventuras da Ellie. Ele começa então a abrir. E ele olha a primeira página, ele olha a segunda, ele olha a terceira, ele vai desfolhando. O que ele vê são só retratos, são só fotografias. Que fotografias eram essas? A Ellie colecionou as fotografias deles dois, de Ellie e Cal. A vida inteira ela só fez isso, desde a infância, passando pela adolescência, pela fase de namoro, de noivado, de casados, de idosos. Para Ellie, a sua grande aventura era exatamente ter vivido com Cal. Quando Cal percebe isso, ele fica decepcionado com o que ele pensava. Na verdade, não tinha nada a ver com o paraíso das cachoeiras, ou como não tem nada a ver com o grande sonho, o grande momento da minha vida é me formar, é me aposentar, é comprar isso, é comprar aquilo. Não, isso são objetivos, são válidos. Mas Cal percebeu que a grande descoberta, a sua grande aventura, era ter vivido com Ellie, era ter criado laços, conexões, pontes por toda a vida. É assim que nós devemos fazer, criar laços com nossa família, com os nossos pais, com os nossos filhos, porque um dia eles vão embora, porque um dia nós vamos embora. E nós precisamos estar conectados, porque isso é muito importante. O mais importante, a descoberta maior, são os laços que nós fazemos, que nós formamos, as conexões, as pontes que nós fazemos com os nossos amigos, com os amigos de escola, de faculdade, de igreja, na sociedade. Essa é a grande aventura. A grande aventura de Ellie foi ter vivido com Cal. No final do livro ela escreve, ou ela deixa escrito para ele: muito obrigada pela aventura. Agora parta para a próxima, com amor, Ellie. Quando Cal percebe isso, ele entende que agora ele tem que realmente seguir uma nova fase de sua vida. A sua nova aventura agora se desenvolve. Ele agora precisa salvar a Kevin e se reconectar com Russell e com o cachorrinho Doug. Então ele parte agora exatamente para uma nova aventura. A aventura agora se inicia de uma forma bem diferente. Ele consegue, no final, salvar a Ave. O Charles Mantz acaba falecendo, seu herói de infância, e nós começamos a perceber que essa grande aventura se realiza. Há um determinado momento em que a casa, na disputa com o Charles Mantz, acaba indo embora, e o Russell fala: poxa, seu Frederickson, a sua casa está indo embora. Essa imagem da casa indo embora significou para Cal a libertação. Ele entendeu que a casa não era a Ellie. Aquilo era o seu apego ao passado. Aquilo era a sua prisão. Ele não estava libertando a Ellie, ele não estava se libertando. Na verdade, a Ellie estava dentro dele, não na casa. A casa não era a Ellie. A casa era somente a casa. A Ellie estava com ele e continuaria sempre vivendo na sua memória, na sua lembrança. É assim que nós precisamos entender que precisamos sempre seguir adiante. A vida ela tem um fluxo, ela sempre segue adiante, ela não fica parada, e nós não podemos tentar remar contra a correnteza. Não podemos ir contra isso. A nossa história continua sendo escrita. Nós precisamos escrever dia após dia as nossas aventuras. As pessoas que passaram e passam por nossa vida, elas são muito importantes para que nós sigamos adiante. São elas que, na verdade, nos dão força. Porque enquanto estamos aqui escrevendo o nosso livro de aventuras,
nós precisamos estar cientes de que ainda estamos vivos. Isso é muito importante. A casa vai embora, mas a memória da Eric permaneceu. O psicanalista Erik Erikson, ele desenvolveu 8 estágios ou 8 idades de nossa vida humana. Ele foi, inclusive, dos teóricos da psicologia do desenvolvimento humano, o único que conseguiu abordar desde o início da nossa presença aqui na Terra, desde o nascimento até a fase da velhice. E ele deu nome a todas essas fases. A última delas, a 8ª, é a da integridade versus desespero. É aquele momento em que, quando nós estamos com mais de 65 anos e olhamos para trás para fazer reflexões. O Erikson diz que todas as fases que nós vivemos, nós atravessamos conflitos. E se nós conseguimos superar esses conflitos de uma forma bem mais agradável, nós conseguimos amadurecer para chegar até a velhice. E quando nós, depois dos 65 anos, segundo a classificação dele, olhamos para esse momento do passado, para os acontecimentos, por todas as vivências, por todas as situações por que passamos, e conseguimos ver que nós aprendemos muita coisa, nós acabamos conseguindo ter um sentimento de sabedoria. É uma vivência satisfatória, muito agradável, e nós conseguimos seguir rumo à nossa própria despedida, ao nosso desembarque desse trem da vida. Mas já é uma fase bem mais amadurecida. Mas quando nós não conseguimos fazer isso, aí é que entra o desespero. Depois dos 65 anos, e eu olho para trás e vejo que eu não consegui produzir nada, que a minha vida foi um embuste, que eu não fiz laços, conexões, que eu não vivenciei grandes amores, grandes interações, é a fase da frustração maior, é a fase do arrependimento, a fase em que muitas pessoas se tornam ranzinzas, rabugentas e não conseguem mais viver uma vida mais tranquila. São aquelas pessoas que se isolam do mundo, não vão frequentar cursos, não vão frequentar mais uma instituição uma religiosa, não vão frequentar a sociedade, não vão mais viver uma vida muito mais vivida, porque chegaram à conclusão de que não valeu a pena. Essa é uma fase terrível. Então, segundo Erikson, nós precisamos aprender a superar todas as fases, enfrentar todos os conflitos para chegar na fase mais madura, com a sabedoria de que viveu uma vida muito agradável, valeu a pena. Então, meus amigos, UP nos ensina muito. A nossa história de vida é a nossa grande aventura. A maior descoberta que nós poderíamos ter feito e podemos fazer é saber que nós somos importantes para nós mesmos, que o nosso dirigível somos nós quem comandamos. Ninguém mais vai fazer isso por nós. Mesmo que algumas pessoas já tenham passado por nós, elas não podem comandar a nossa vida. Elas são pessoas muito queridas, muito importantes, mas elas foram peças-chave para que nós também seguíssemos adiante. Esse é o grande aprendizado. Viver um dia de cada vez. Fazer laços cada vez mais. Então, meus amigos, continuem a sua aventura. Continuem mesmo, partam para a próxima. Um forte abraço.